Luca. Vem sentar aqui comigo um pouco? Deita aí então comigo. Oi pessoal, como é que vocês estão? Eu sou a Cata, esse aqui é o CriaLT e no vlog de hoje eu vou mostrar pra vocês, vou começar o vídeo mostrando alguns recebidos que chegaram aqui em casa recentemente. Alguns eu acabei abrindo, tá? Não me aguentei. Mas assim, gente, tem chegado muitos livros por aqui, tenho recebido vários livros de diferentes editoras, né? Algumas delas eu sou parceira, por exemplo, a Aleph e a Globo Livros, né? A Alt, que no caso são as editoras que eu tenho parceria pra esse ano, e os outros livros que eu recebi aqui de outras editoras que eu citar, são porque eventualmente eu acabo recebendo alguma coisa ou outra delas, tá? Eu fico muito feliz com isso, mas é importante falar que eu sou parceira da Aleph e da Globo Livros. Inclusive, essa semana chegou um pacotão de livros da editora Aleph por aqui, e um deles eu até já comecei esse vlog lendo, que é um primeiro livro de uma série, né? Se chama Uma Lembrança Chamada Império, de Arcade Martini, e foi traduzido por Beatriz de Oliveira, tá? Eu comecei, gente, mas assim, ó, bem pouquinho, tá? Eu acabei de começar a ler ele hoje, eu tava esperando eu acabar os outros livros que eu tava lendo pra começar uma outra história, daí como ontem eu acabei, né? Hoje eu decidi começar e li só o prólogo e o primeiro capítulo e não entendi nada. Mas geralmente pra mim com fantasia, com sci-fi, sempre começa meio nebuloso, eu fico meio sem entender e depois eu vou pegando no tranco. Que eu acho que vai acontecer isso aqui também, né? Mas é um livro sáfico, tá? É um livro de sci-fi sáfico, então eu fiquei bem empolgada. A Jess, do Jazz Lendo, falou bem do livro, falou que tava gostando e eu fiquei mais animada ainda pra ler. E faz tempo que eu não leio uma ficção científica, que eu não leio space opera e tô com saudade. Chegou o meu momento. E eu recebi, assim, gente, muitos livros da Aleph, tá? Que publica muita fantasia, muito sci-fi, principalmente, né? E eu recebi também, a segunda-feira, começa no sábado, uma edição muito bonita em capa dura, tá? A tradução dele direto do russo, tá? Foi feita por Yuri Martins de Oliveira. E ele é de autoria de Arkady e Boris Strugatsky. Acho que pronunciei errado, né? Mas é isso aí. Esse aqui eu não sei muito sobre, ainda não comecei a ler. Por enquanto, dos recebidos da Aleph, eu só comecei a ler Uma Lembrança Chamada Império, tá? Por enquanto foi só esse, porque não deu tempo de ler os outros ainda. Eu recebi também os 2 primeiros volumes de Periféricos, e eu fui descobrir que um era a continuação do outro no vlog da Jess. Eu vou deixar linkado aqui no box de descrição do vídeo o canal da Jess pra vocês acompanharem, porque eu amo os vídeos dela, gente. Ela faz vlogs maravilhosos. E o primeiro volume, que é Periféricos, né? Vocês viram aí que veio com a capa da série do Prime Video, e apesar de eu amar a Chloe Grace Moretz, eu acho que eu prefiro essa capa aqui, desculpa. E ele também veio com um pôster que tem a capa da série. Podia ser a capa do livro, né? Que essa capa aqui é muito bonita. Então esse aqui é o volume 1. É do mesmo autor de Neuromancer. Eu ainda não li Neuromancer, mas eu lembro de ter recomendado pro Felipe comprar. Ele não comprou. Eu lembro que eu tava incentivando ele pra comprar, porque eu também queria ler. O nome do autor é William Gibson. E a tradução foi feita por Ludmila Hashimoto. Agora que eu fui ver que aqui na orelha diz que esse aqui é o segundo volume da trilogia Jack Point, né, que começa em Periféricos, tá? E esse segundo volume aqui se chama Agência, e foi traduzido por Leonardo Alves. Eu não assisti a série Periféricos ainda, né, mas mais adiante eu quero começar a ler a trilogia. E fechando aqui, eu recebi o volume 4 da série dos Diários de um Robô Assassino. Eu não li os outros volumes, eu ainda não tenho, e eu não sei se dá pra ler esse aqui como primeiro, se pode ler assim fora de ordem, né? Esse aqui se chama Saída Estratégica, é escrito pela Martha Wells, e foi traduzido por Laura Poole. Eu tenho muita vontade de ler essa série. Eu lembro que quando eu vi os primeiros livros sendo lançados, eu fiquei bem curiosa. Vou ver se eu consigo os primeiros volumes pra ler, pra depois conseguir pegar esse daqui, né? Mas se der pra ler, se eu descubro se der pra ler separadamente, acho que eu já começo por esse daqui mesmo, mas não sei. Eu tô com medo de ler aqui também a descrição e tomar spoiler dos livros anteriores. Da Aleph, então, foram esses os livros que chegaram aqui recentemente na parceria, tá? E hoje chegou aqui em casa alguns outros livros, mas que não são de parceria, são recebidos, assim, pontuais. Um deles eu já abri, porque eu achei muito legal, fiquei curiosa pra saber o que que era, e fui abrir, gente, e me surpreendi. É um recebido da editora Planeta. Olha que legal, gente, de Avatar! Eu amo Avatar, eu assisti com o Felipe, assisti quando eu era criança, adorei, e essa aqui é uma continuação direta à história dos personagens, tá? Olha só como tá bonita essa edição, e eu que tava querendo ler 9 livros esse mês, vai ser maravilhoso pra mim. Chora, Felipe, chora, vai ter que me dar um monte de livro nesse mês, gente, me aguardem. O mês mal começou não, tem 10 dias já, mas eu já li
3 livros físicos, me aguardem. E provavelmente esses 2 aqui eu também vou ler, tá? Esse primeiro aqui se chama Desequilíbrio, tá? E pelo que eu entendi, a história continua aqui em Norte e Sul. Eu fiquei bem ansiosa. Eu achei muito legal quando eu descobri que era uma continuação da história dos personagens. E eu quero muito ler, gente. Eu adoro Avatar, adoro. Nossa, eu era viciada, a Katara, eu era apaixonada nela. E eu fiquei muito feliz com esses recebidos aqui, tá? Fiquei bem surpresa. Muito obrigada, Editora Planeta. Agora a gente vai pro grupo da Companhia das Letras, que teve recebidos muito legais que chegaram aqui em casa, mas eu separei 3, tá? Porque esses 3 foram os que eu fiquei mais interessada em ler, tá? O primeiro deles aqui é Escudo de Pardais, tá? Que é um livro com conteúdo adulto, tradução de Guilherme Miranda, publicado pela Paralela e de autoria de Devney Perry. Esse aqui eu sinceramente não sei muito sobre o livro, até fiz uma enquete pra vocês nos stories do meu Instagram, que é @crialt, onde vocês podem votar pra ver qual desses 2 que eu vou mostrar aqui vai ser a minha próxima leitura. Escudo de Pardais ou Asas de Sangue, que é um livro de vampiros com dragões, tá? E é tudo que eu preciso saber pra ficar com vontade de ler. Esse aqui é um recebido da editora seguinte, tá? É de autoria de Briar Bowling e foi traduzido por Flávia Souto Maior. Esse aqui é um livro recomendado para maiores de 18 anos, ambos são romantasias, tá? E esse livro contém escola sobrenatural, inimigos que se apaixonam, tem que ter, né? Vampiros atraentes, rituais de sangue e dragões. É só isso que eu preciso para ter vontade de ler um livro, gente. Então, assim, esses 2 aqui, tô tentando decidir qual vai ser a minha próxima leitura e qual que eu vou ler primeiro. E vocês vão me ajudar, porque tá tendo uma votação nesse momento lá no meu Instagram, né? Na verdade, agora, quando vocês verem esse vídeo, não vai ter mais, né? Mas no dia que eu tô gravando, tá. E eu recebi também uma HQ, que é Meus Fantasmas, gente, do selo da Quadrinhos na Cia. Esse aqui é de autoria de Tessa Ulls e é uma autobiografia. A autora levou 10 anos pra construir essa história toda. E o livro foi traduzido por Érico Assis. Aqui, gente, eu não comecei a ler ainda, mas eu tô muito empolgada. Vocês viram que o livro é gigante, né? Eu acho que eu já mostrei em outro vlog pra vocês ele também. Olha o tamanho. O traço tá lindo, eu tô louca pra começar essa história, acho que vai ser bem melancólica, acho que eu vou me identificar bastante com ela. E por último aqui, um recebido na caixa, olha que loucura, da Alta Books. Esse aqui eu não abri ainda, vou abrir agora com vocês. Eu já recebi esse ano, gente, outros livros da Alta Books, eu recebi o volume 3 de Wolfsong, que é Heart Song, tá lá, Heart Song. E eu acho que esse aqui é o volume 4. Posso estar enganada, mas eu acho que não. Eu já li os 2 primeiros volumes da série, tá? Li o Wolfsong e Ravensong. Eu acho que meu favorito é Ravensong, mas não tenho certeza. Olha, e é. Nossa, veio bem bonita a embalagem. Nossa, veio chaveiro também, da outra vez também veio. É Brother Song, o legado, esse aqui. Olha que bonito o chaveiro. Eu gosto de colocar na chave de casa. Vamos primeiro ver os detalhes antes de ver o livro. Tem uma cartinha, que essa aqui é da editora Morro Branco, na verdade, né? Vamos ver o que tem escrito aqui nesta carta, né? Que chique. Olha, o último uivo ecoa mais forte do que nunca. Ah, é o último livro da série. Depois de Wolfsong, Ravensong e Heartsong, é hora de acompanhar a história de Carter Bennett, no capítulo final da série Green Creek. Porque aqui na história a gente tem um livro com lobos, começa por aí, tá? Uma família. E cada livro a gente vai acompanhando um casal ou um personagem protagonista diferente. Em Brother Song, o legado, que chega ao Brasil pela Morro Branco, TJ Klune, que é o autor, entrega uma despedida intensa e emocionante sobre laços, família escolhida e o amor que resiste mesmo quando tudo parece ruir. Entre perdas, segredos do passado e o peso dos pecados herdados, Carter e Gavin precisarão decidir o que significa pertencer e até onde estão dispostos a ir para proteger o próprio bando. Prepare-se para reencontrar personagens que marcaram seu coração, para sentir cada uiva atravessar o peito e para lembrar que ser parte de uma matilha é, acima de tudo, escolher ficar. Ai, me arrepiei. Respire fundo e abrace o seu bando, juntos até o fim. Nossa, eu gostei das cores da capa. Eu gosto da estética da série, das capas da série, sabe? Eu acho bem bonitas. Temos também um pôster aqui da série, com todas as capas, né? Uma representação, assim, das capas, né? Porque não é exatamente igual. E aqui, então, nós temos o livro, né? Brother Song, O Legado, volume 4 da série Green Creek. É Green Creek o nome da série. A capa é aquele soft touch, assim, sabe? Um acabamento meio, parece aveludado. Olha só que bonito. Eu gostei dessa capa. Parece que os lobos são desenhados em tecido, assim, parece um stop motion. Fica bem legal. Veio o marcadorzinho de página também. Uiva tua canção e guia-me de volta pra casa. Olha, bem... É bem melancólico, tá? Bem poético. O TJ Klune, ele floreia mesmo, pessoal, tá? Essa é uma questão que eu tenho até com os livros dele, sendo bem sincera. Eu acho que ele
teatraliza demais algumas coisas, passa um pouco do ponto pra mim, tá? E a tradução foi feita por Natália Silva, tá? Mas assim, ó, as capas eu acho bem bonitas. Eu acho que essa aqui é a minha favorita de todas elas. E agora eles colocaram aqui um aviso, não lembro se tinha antes, tá? De conteúdo adulto, tá? Porque realmente, desde o primeiro volume, tem conteúdo adulto nos livros, tá? Na série. Apesar de não parecer, né, gente? Tu olha aqui, tu não diz que tem, mas olha como essa edição tá bonita. Eu tenho que ler o volume 3, então, pra poder ler essa história aqui também. E quando vejo mais uma série que eu termino nesse ano, é porque eu tô investida em ler série, gente. Já li umas 3 séries esse ano. Por enquanto, então, esses são os recebidos mais recentes que chegaram aqui pra mim. Fico muito feliz e muito obrigada às editoras por lembrarem de mim, por lembrarem do Crialité, tá? Sendo minhas parceiras esse ano ou não, é muito importante que eu receba esses livros pra eu ter como trazer mais conteúdos pra vocês. Me ajuda, me facilita demais, gente. E é muito bom saber que meu trabalho tá dando frutos também, né, gente? Que as editoras estão percebendo que é bacana me enviar os livros também, né? E isso, claro, vem muito da ajuda de vocês. Então, eu sempre reforço, se inscrevam no canal, comentem nos vídeos se vocês puderem, curtam também, compartilhem, claro. Eu sei que às vezes é um pouco difícil, tem muitas pessoas que não têm o hábito de curtir, de comentar, mas isso é muito importante em qualquer rede social, para as editoras, para as plataformas verem também que meu conteúdo tá dando certo, que a galera tá gostando, que a galera quer ver mais. Então, hypem também se vocês puderem e me acompanhem nas outras redes do Crialité, né? Meu arroba no TikTok é Kata Jukoski e no Instagram o meu arroba é Crialité, tá? É isso então, bora para mais um vlog. Oi, vlog! Eu passei o meu final de semana só lendo, só vendo filme abraçadinha com meu noivo, e foi isso, foi uma delícia, tá? Tava friozinho, foi muito gostoso, e até gravei pouco, como de costume no final de semana. Mas eu tô muito obcecada pelas 2 leituras que eu tô fazendo, tá? Uma delas é um livro que eu tô lendo em e-book, que eu já comentei pra vocês antes, que eu tinha recebido aqui da editora, né, que é a HarperCollins. O livro vencedor do prêmio do TikTok, né, que é Livros do Futuro, na categoria de suspense, que é Espectros de um Crime. E eu tô curtindo tanto a história, é um livro muito rápido. Eu acho que nesse final de semana eu passei da metade do livro, e assim, os capítulos são muito curtos, é muito dinâmico, é um livro bem divertido mesmo. Eu acho que é uma história pra sentar, pra começar a ler e pra se divertir, sabe? Tô curtindo bastante a leitura. Eu acho que no vlog anterior a esse, eu falei bastante sobre ele pra vocês, porque aqui a gente vai ter uma protagonista que ela vê fantasmas, né? Ela enxerga, conversa, dialoga com esses fantasmas. Na verdade, muito mais do que isso, às vezes ela é atacada por fantasmas, também pode acontecer. A Diana, né, que é a nossa protagonista, ela trabalha no departamento de homicídios, então ela acaba tendo essa conversa, esse contato com fantasmas também, né, pra conseguir ajudar a resolver mistérios, só que agora ela tá lidando ali com a situação de um serial killer, e o livro logo no começo, no primeiro capítulo, a gente já vai entender que ela desconfia que um cara específico, um professor de uma universidade, que é o Edgar, ela acha que ele é esse serial killer, então ela vai num date falso ali com ele, enquanto no ponto aqui no ouvidinho dela, o parceiro dela ali, que é o Daniel, eu nunca sei lembrar, gente, se é Daniel ou se é Danilo. Ele tá só aqui falando assim, eu acho que tu tá adorando esse encontro, acho que tu tá adorando esse date, acho que tu tá, sabe, só fazendo a gente perder tempo, porque tem uma pitadinha de ciúme ali, né? Eles têm uma rixa entre os dois ali, eles têm um rancinho pra amantes, assim, sabe? Acho que vai ser essa a experiência, tá? Por enquanto a gente tá descobrindo algumas coisas desses dois, eles estão trabalhando juntos, até porque a Diana vai quebrar a cara muitas vezes nesse caso, ela vai descobrir que coisas que ela achava que era, não eram, e ela e o parceiro dela vão ter que acabar se infiltrando nessa universidade, né, voltar a estudar, e ela tá estudando marketing, e eu senti a dor dela ali quando ela fala de ter que aguentar o alfabeto inteiro, pois é, senti a dor dela, porque eu também estudei introdução a marketing, e meu Deus do céu. Então eles vão se infiltrar, e isso acabou de acontecer na história, então acho que eu não tenho mais tanto o que falar aqui, mas eles vão ficar tentando resolver esse mistério, tá? Enquanto ela interage com fantasmas e com esse cara que, por enquanto, é rancinho, mas daqui a pouco vai ser amor, tenho certeza. Por enquanto está sendo uma leitura bem leve, bem tranquila de ler, bem divertido, tá? E o outro livro que eu tô lendo também, meu Deus do céu, editora Aleph, que foi que me mandou a história, porque eu sou parceira deles esse ano, Uma Lembrança Chamada Império. Eu acho que eu já tinha comentado pra vocês, né, que eu comecei a história, eu não sei, não me lembro se eu falei ou não, mas eu tinha começado, tem uns diazinhos que eu tô lendo, só que esse final de semana, gente, eu me botei. Tá, eu me botei a ler. Eu tô na página 268 e eu descobri que essa aqui é uma duologia, chamada Duologia Teixeira, que é como chama aqui o nome do império, tá? Eu tenho dificuldade de falar os nomes, é um livro de ficção científica, então pode ser que eu fale os nomes errados. Por exemplo, aqui o nome da protagonista é Marit, tá? A gente tem também aqui a Alga 3, porque os nomes dos Texicalanos,
eu acho que é assim que pronuncia. Eles têm a ver com números, tem uma simbologia muito importante nisso, e é bacana de descobrir isso aqui na história também. Mas o que a gente vai encontrar aqui, gente, é uma história cheia de sentimento. É uma história cheia de solidão também. A Marrit, ela foi designada para ser a nova embaixadora de Lizel, que é da onde ela vem, em Texicalan, que é o centro ali de todo o Império. E a Marrit é uma personagem, gente, que ela cresceu desde a infância lendo muito sobre esse lugar, estudando o idioma, e isso são coisas muito presentes aqui, porque na história em si é muito valorizado a ancestralidade, o conhecimento ancestral, através do conhecimento passado através dos imagos, que é algo que existe aqui na história também, que é conhecimento acumulado, que consegue colocar dentro da cabeça das pessoas. Essa parte é muito legal também. Enfim, eu tô gostando de tudo, tá? Mas o mais assim que me pegou é a sutileza com que a autora tá fazendo tudo isso. Eu acho que ela tá construindo aqui uma história tão delicada, uma personagem que tá entrando em um mundo ali que não é o dela. Ela cai direto assim, gente, em intrigas políticas. Ela chega em Texicalan e descobre que o antecessor dela, o embaixador anterior, morreu em circunstâncias muito suspeitas ou, entre aspas, foi morto, né? E as memórias dele, que deveriam estar ali no imago, eram memórias de 15 anos atrás, se eu não me engano. E ela já fica, tem alguma coisa errada. Ela já chega com esse clima de que há algo suspeito, mas ela não sabe muito bem o que é, né? E aos pouquinhos ela vai sendo lembrada pelas pessoas que rodeiam ela de que ela não faz parte daquele lugar. Ela é vista ali como uma pessoa inferior e ela precisa o tempo todo se provar, o tempo todo tá tentando falar um idioma que não é o dela, porque isso é bastante presente aqui também. E é muito bacana a forma como a autora constrói tudo isso, né? Porque aos pouquinhos a atmosfera do livro vai mudando, a gente chega naquele lugar desconhecido e a gente é muito colocado junto com a personagem, a gente tem os mesmos sentimentos que ela, sabe? É desconfiança, é um local assim que tu não sabe em quem tu pode confiar. Apesar de que em alguns momentos ela vai criando, né, vínculo com algumas pessoas em específico. Por exemplo, aqui a Alga 3, que é o contato cultural dela, sabe? Elas andam muito juntas, se aproximam muito aqui. E a autora vai trabalhar também o íntimo da personagem, né? Os sentimentos dela, coisas que ela esconde, coisas que ela compartilha com a gente que ela acha extremamente absurdo. E claro, logo em seguida, depois que ela chega ali, vai se instaurar ali uma guerra. Porque, na verdade, existem muitas coisas não ditas pra personagem também, coisas que o embaixador anterior fez pra se defender, talvez, ou por interesse, a gente não sabe muito bem ainda qual que anda a situação, porque a gente vai descobrindo as coisas junto com ela. E o livro é cheio de pequenos detalhes bastante simbólicos, que estão tornando a minha experiência ainda mais gostosa. Eu tô sentindo que é um livro bem confortável de ler, gente, apesar de ser um livro que acontecem algumas coisas mais impactantes. É um livro sobre politicagem, é um livro sobre interesses pessoais de personagens muito ricos, de pessoas muito ricas mesmo. Tem até uma cena aqui que eu achei que lembrou a capital de Jogos Vorazes em alguns momentos, assim, sabe? Não esteticamente falando, mas a vibe, as conversas e o interesse ali de cada um é uma coisa meio utópica nesse sentido, assim, sabe? E a personagem se vê perdida ali e refém, né? Ela tá refém, porque é exatamente isso que ela está. Até eu esqueci de falar. Ela está refém naquele lugar depois que um ataque acontece, uma explosão acontece, ela acaba ficando refém. Ela é levada pra ficar em segurança, tá? Então ela começa a ter que entrar no jogo. A Marrit vai ter que comer pelas beiradas, vai tentar comer pelas beiradas, né? Porque isso aqui é uma coisa muito maior do que ela, afinal de contas, a gente tá falando de um império, né? Então tá difícil pra Marrit. Mas eu tô achando a leitura muito interessante, muito empolgante. Eu comecei os primeiros capítulos muito perdida, tá? Mas em algum ponto do segundo capítulo eu percebi assim, tô gostando. Lembro que teve uma hora que eu tava lendo e falei, tô gostando. Porque eu comecei o livro querendo chegar, entendendo tudo. E não é assim. Esse livro aqui não é assim. Tem muitas respostas que a gente não vai ter, porque a gente vai descobrindo realmente junto com a personagem que não tem noção de muito do que tá acontecendo. Ela tem alguns entendimentos, ela bate de frente com alguns personagens que estão ali ao redor dela, mas eu acho que isso também é uma demonstração de que vai surgindo uma confiança, eu não sei. Eu tenho medo de dizer que sim e dizer não, sabe? Mas acima de tudo, gente, eu tô gostando da construção que a autora tá fazendo, tô gostando de saber mais da politicagem desse universo, eu quero entender ainda mais, porque muita coisa eu ainda não entendi, mas essa questão de querer entender me faz ter mais vontade de ler o livro ainda, tá? Então é uma história que eu tô gostando, provavelmente eu vou terminar de ler nessa semana, espero muito que eu termine, porque quando eu pego pra ler, eu começo e não quero parar. Esse final de semana eu me botei a ler essa história e eu fiquei obcecada nela.
E por enquanto era isso que eu tinha pra falar sobre esses 2 livros que eu tô lendo, que por enquanto foram só 2, Os Supridores e esse agora que eu tô lendo, que é Espectros de um Crime, que eu termino essa semana também de ler, porque tá indo bem rapidinho, bem fluido mesmo. Eu tô lendo também Mandíbula, que é uma meta do ano, mas é que acabou que eu não peguei mais pra ler, então eu dei uma segurada, mas eu quero ver se eu termino de ler esse mês, pra ler pelo menos 2 livros da meta de leitura pro ano. Porque senão daqui a pouco eu deixo passar e eu perco tudo. Eu tenho essas metas assim pro mês, né? Ler mais nacionais, ler livros da meta. Então eu vou tentando acrescentá-las no meu mês, mas por enquanto são esses os livros que eu tô lendo. E quando tiver mais atualização, eu volto aqui pra contar pra vocês. Gente, eu não consegui avançar tanto nessa leitura aqui. Ontem eu li só um capítulo, me imaginem surtando, porque eu tô desesperada com esse livro. Falta pouquinho pra acabar, mas eu... Sentimentos, tá? Sentimentos. E Espectros de um Crime, eu acabei lendo muito. Eu acabei lendo bastante ontem antes de dormir. Não dormi muito bem essa noite, demorei a dormir e fiquei lendo bastante. Deixa eu ver aqui no meu Kindle quantos por cento eu tô. Eu tô em 87%, tá? De Espectros de um Crime, então hoje ainda eu quero terminar. É um livro bem divertido de ler. Tá sendo uma experiência bem rápida. Eu acho que eu tô demorando mais pra ler o livro, sendo bem sincera, porque eu tô lendo outras coisas, né? Porque eu tô lendo mais de um livro ao mesmo tempo. Senão, se eu tivesse pego pra ler, assim, um dia, no final de semana, eu tinha lido com certeza, tá? É bem rapidinho e bem envolvente. E os mistérios também acho que tornam a história ainda mais dinâmica. Oi, vlog! Cheguei agora pra servir carisma negativo, roupas confortáveis, óculos de grau, porque eu lembrei que eu preciso usar, e leituras concluídas. Gente, essa semana foi uma semana um pouco cansativa. Não no sentido de quantidade de coisas pra fazer, mas porque eu fiquei com muita dor nessa semana. Pra quem não sabe, eu tenho endometriose. E foi do final de semana pra cá, eu já tava meio ruim no final de semana. E aí, assim, gente, minha barriga inchou, endureceu, foi horrível. Não consegui me mexer direito, dor nas costas, dor na coluna, dor de cólica, dor na bexiga, todas as dores possíveis. Fazia muito tempo que eu não tinha uma crise dessas, né? Depois que eu fui na médica no passado, faz praticamente um ano que eu não tinha uma crise muito forte dessas, assim, de não conseguir se mexer, de tomar remédio e absolutamente nada adiantar, ter que aceitar a dor e fazer que legal. Mas agora eu tô me sentindo um pouco melhor. Eu só tô com um pouco de cólica ainda, com uma cólica um pouco mais forte, mas nesse momento não estou sentindo a cólica, já tomei remédio. Então eu decidi subir aqui pra mostrar pra vocês que eu terminei alguns livros nessa semana. E assim, foi uma semana também que eu acabei não lendo tanto por conta disso, né, gente? É muito difícil concentrar em alguma coisa quando eu tô com dor, e aí eu foquei em trabalhar mesmo, pra tá bem pra trabalhar, pra focar mais nisso, então eu não li tanto assim, mas eu consegui terminar as 2 leituras que eu tava fazendo, tá? Eu não lembro se eu comentei pra vocês ou não, mas eu acho que aqui eu não comentei, eu acho que eu comentei lá no meu Instagram, que é @crialt. Por lá eu fiz uns stories comentando que eu terminei de ler Espectros de um Crime, que foi um livro bem divertido, tá? É uma história super cativante também, que a gente vai lendo, e ela tem umas pitadas de bom humor também, de um humor mais engraçado, tem aquele rancinho pra amantes ali também, que vai se desenvolvendo lentamente no livro também, assim, né, como o mistério, tem a relação ali do serial killer, a Diana quebra a cara várias vezes no livro, gente. É bem legal também a parte que ela começa a entrar ali na faculdade, que ela volta pra faculdade, né? Acho que isso eu tinha comentado pra vocês no take anterior, num dos takes lá no começo. Eu não me lembro muito bem agora, porque eu não editei esse vídeo aqui ainda, então se eu estiver me repetindo, desculpa. Mas é um livro bem gostosinho de ler, pra quem quer ler um livro mais rápido, um livro mais levezinho, assim, sabe? É essa aqui a leitura. Porque eu acho que apesar de ser um suspense, é uma leitura mais tranquila, assim, sabe? Bom, tem umas coisas mais assim no final do livro, mas eu ainda acho que é uma leitura mais leve, tá? Vai ser um livro que provavelmente eu vou indicar em outubro, em listas de Halloween. E aí, eu amo esse climinha, amo livro de suspense. Faz muito tempo que eu não leio suspense, gente. Suspense é um tópico sensível pra mim, porque antigamente eu lia muito terror e suspense, hoje em dia já não leio tanto. Mas, de vez em quando, é bom relembrar as origens. E foi uma história bem gostosinha de ler, tá? Eu não sei se eu comentei, mas é de autoria de Júlia Cavalcante e foi publicado pela HarperCollins, tá? E, inclusive, gente, Espectros de um Crime ainda não foi lançado enquanto eu tô gravando esse vídeo. Eu não me lembro que dia vai ser lançado, mas ele tá em pré-venda, tá? E eu terminei, gente, depois de passar dias lendo migalhinhas. Eu lia um capítulo e lia outro, e lia mais um, e aí eu terminei de ler Uma Lembrança Chamada Império. Mas assim, gente, isso não é demérito nenhum pro livro, bem pelo contrário, eu só realmente não li mais porque eu tava muito cansada, comecei a ficar com sono, foi bem complicado, tá? E é um livro um pouquinho mais complexo também, assim, a questão da politicagem que tem aqui, sabe? Tá começando um golpe de estado, tá acontecendo uma guerra civil, então é uma história que, assim,
a gente tem que prestar muita atenção, não dá pra perder nada, senão a gente vai se perder na história, né? E eu gostei muito de cada detalhe que a autora colocou aqui. Acho que eu já tinha comentado bastante pra você sobre esse livro também, mas ele é o primeiro volume de uma duologia, tá? Que já foi confirmada a continuação aqui pra nós também pela editora Aleph. Eu acho que vem no final do ano, no segundo semestre. Com certeza eu vou querer ler. Com certeza, eu fiquei obcecada nesse livro. Eu cheguei a sonhar com ele esses dias. Eu gosto muito de livros de sci-fi. Fazia tempo que eu não lia um livro desse estilo aqui, onde se fala muito sobre memória e sobre a solidão também, né? Porque é um assunto bastante presente aqui nesse livro. Eu gostei muito da dinâmica das personagens. Elas têm aqui uma relação que vai se construindo aos poucos. É um livro sáfico, tá? Mas é algo que é muito sutil na história. Levemente vai sendo apresentado, um toque de mão, sabe? Um sentimento que vai se aflorando ali aos poucos, até porque tem muita coisa acontecendo. E é tudo, na verdade, muito sutil aqui no livro, né? Armações de personagens, né? Perguntas que personagens fazem, que tem duplo sentido, que tem interesses por trás, assim. Então, tudo é muito metódico aqui na história, os personagens são. A protagonista tá ali em um lugar que não é onde ela cresceu, né? Que não é o lugar dela, e ela é constantemente lembrada disso pelas pessoas que estão ali com ela, de que ela não pertence àquele lugar, de que ela tem que falar um outro idioma, que ela tem que se esforçar o dobro pra estar ali, sabe? Isso é muito difícil, isso faz ela ter esse sentimento de solidão mesmo, e ela compartilha muito isso com a gente. E algo muito interessante que tem aqui nessa história é a questão do imago. Essa parte acho que eu não vou comentar tanto pra vocês, mas tem muito relacionada com memórias de outras pessoas que já morreram. Eu não posso falar muito mais porque foi muito bacana, pelo menos pra mim, conhecer e entender como é que essa questão do imago funciona. E aqui no livro, gente, é muito sobre se deixar levar e aceitar que algumas coisas a gente vai ter que entender mais adiante junto com a personagem, tá? Eu queria ter chegado no livro entendendo tudo, sabendo tudo, e isso não vai acontecer. A gente vai ficar meio perdido, vai acontecer assim de, meu Deus, o que é isso? E aí tem que se deixar levar, tem que aceitar. Se não conseguir aceitar, acho que pode ser uma experiência bem complicada, tá? Então, tenta se deixar levar. Se tu curte sci-fi, acho que tu vai amar essa história também, porque eu adoro e ela me conquistou demais. Foi um livro que eu gostei muito de ler, foi um livro que eu passei ótimas horas de leitura com ele, e eu tô muito ansiosa já pela continuação, porque eu quero saber o que vai ser de tudo aqui depois que terminou, porque aconteceu tanta coisa no final desse livro, tanta coisa que eu gostei, tanta coisa que eu tô assim desesperada pra saber o que vem aí, que eu só preciso dessa continuação logo, tá? Eu adorei esse livro e recomendo demais. E eu esqueci de comentar, mas o livro foi traduzido por Beatriz de Oliveira. E como, gente, eu não gosto de ficar muito parada, muito tempo assim, pensando no que eu vou ler em seguida, eu já me botei a ler Herdeiras de Pedra e Ar, que é um livro que estava parado aqui na minha estante. Eu queria ler fantasia e queria ler livro nacional. Então, chegamos nesse livro aqui, tá? Ele tem umas vibes meio Avatar, tá? Eu mal comecei a ler. Mal comecei, tô na página... Oh, meu Deus. 24. E ele é de autoria de Mar Freitas, que também escreveu um livro que eu curto muito, não sei se vocês vão lembrar, que eu li até num avião, numa viagem, que foi Emma Cobra e a Garota de Outra Dimensão. E eu acho que aqui a gente vai ter uma vibe magia elemental, coisas com elementos, sabe? Pelo que parece. Aqui atrás diz assim, ó: duas nações à beira da guerra, duas mulheres de mundos opostos destinadas a se odiar. E, inclusive, é sáfico também, tá? As sáficas estão brilhando por aqui, gente. Esse ano eu li bastante livro sáfico, pretendo ler muitos mais ainda, tá? E vou começar essa história aqui agora. Vou continuar, na verdade, né? Vai ser o próximo livro que eu vou ler. Por enquanto, não tô lendo mais nada. Eu tava lendo Mandíbula também, mas eu parei ali nos 15%, porque tava me exigindo um pouco mais. Eu tava meio essa semana e falei, é melhor eu ler outras coisas, focar aqui no que eu tô lendo, porque eu também botei na cabeça que esse mês eu tenho que ler 9 livros físicos pra ganhar 3 livros do meu noivo. Então eu tô lendo agora o meu 5º livro físico, que é Herdeiras de Pedra e Ar, e eu vou achar mais livro aqui na minha estante pra ler, gente. Eu tava pensando assim, ó, hoje é dia 16. Praticamente aí 2 semanas do mês, né? As primeiras 2 semanas. Eu já li 4 livros. Nas próximas 2, eu leio mais 4, são 8 livros físicos. Mas aí tem um plus, porque eu tenho uma HQ pra ler, que eu leio super rápido. Então, dá pra ler tranquilamente 5 livros nessas 2 semanas, dependendo dos livros que eu escolher pra ler, né? Vamos ver se lá no fim do mês eu consigo ganhar os 3 livrinhos que eu tanto quero. Eu tô olhando a minha estante aqui agora, deixa eu botar vocês aqui, e pensando, será que as pessoas sabem o quanto eu amo Jogos Vorazes? Meus Jogos Vorazes estão aqui do lado. Eu fui muito aquela pessoa da fase dos Jogos Vorazes lá com 12 anos, por aí. Acho que era mais ou menos a idade que eu tinha. Esses dias eu até achei uma foto minha lendo A Esperança em 2012. Em 2012 eu devia ter 13 anos, então eu tinha 13 anos quando eu tava lendo o último livro da série, que provavelmente
foi o ano que eu li o primeiro e o segundo, mas não tenho como garantir isso, não me lembro mesmo. E essa semana teve o trailer da adaptação que sai em novembro, né, de Amanhecer na Colheita, que é o último livro que saiu contando a história do Haymitch nos Jogos Vorazes do Haymitch. E eu, gente, sou obcecada por Jogos Vorazes, assim, eu e o Felipe somos muito fãs. Eu não sei se fica muito claro isso aqui, porque quando eu li Jogos Vorazes, eu era muito nova, não tinha canal no YouTube, nem pensava nisso, nem nada, né? E na época que saiu Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, eu falei um pouco sobre, mas não lembro se eu falei tanto. Aí veio Amanhecer na Colheita, que eu acho que foi um pouco mais forte, assim. Ano passado eu produzi muito conteúdo falando sobre o livro, eu fiz um vlog gigante, só lendo ele, contando com e sem spoilers. Quem quiser assistir, vai estar aqui no card. Lá eu dei minha opinião muito real sobre o livro. Falei sobre tudo que eu senti mesmo enquanto eu tava lendo, porque tiveram coisas que eu gostei, tiveram coisas que eu não gostei tanto assim. E eu acho, gente, posso estar sendo um pouco... mas talvez o filme vá superar o livro pra mim, tá? Não sei. E assim, eu e o Felipe, a gente tem uma história muito legal com os Jogos Vorazes. Além de a gente gostar muito, de já ler os livros, eu já li, a gente foi ver o último filme juntos, em 2015. Fomos eu, ele, a Nath e o Mário, que são amigos nossos. A gente foi bem no dia que era a nossa viagem de formatura do ensino médio. A gente foi pra Porto Alegre, assistimos o filme nós quatro, voltamos, pegamos nossas coisas, fomos pro ônibus pra fazer a viagem. E eu lembro que naquela época, eu e a Nath, a gente foi comentando sobre o livro na viagem, só que o Felipe não tinha lido. E a gente tava tentando tomar muito cuidado pra não dar spoiler pra ele. E tem outra história muito legal também, que é com Em Chamas. Em Chamas, eu fui assistir no cinema com a minha mãe, e ela foi comigo porque eu não queria ir sozinha. Só que aí, deu no meio do filme, acho que até antes do filme, ela virou pra mim e falou assim, vou no banheiro. E ela nunca mais voltou. E eu só fui ver que ela não tinha voltado. Quando acabou o filme, eu percebi que não tinha ninguém do meu lado. Aí saí do cinema, tava ela me esperando lá de fora. Perdeu um filmaço, mãe. E não há nada que faça minha mãe assistir esse filme, gente. E olha que eu acho que ela ia gostar, mas tudo bem. E eu tô falando isso por quê? Porque eu assisti o trailer, me empolguei, tô empolgada, reagi nas redes sociais, no TikTok e no Instagram eu postei vídeo reagindo ao trailer. E eu tô querendo reler. Convidei o Felipe pra ler comigo, pra reler comigo. E vamos ver se a gente vai reler ou não. Eu acho que eu vou reler, mesmo que ele não releia. Só que eu quero começar logo, porque eu sou ansiosa, eu tenho ansiedade. Mas aí eu vou reler a trilogia principal, talvez, e não vou reler a Cantiga. Acho que eu vou reler só Amanhecer na Colheita, mas Amanhecer na Colheita eu vou deixar pra ler mais adiante, mais perto do filme, porque eu quero fazer alguns comentários. E se eu for reler Jogos Vorazes, eu vou gravar vários vídeos. Eu lembro que eu gravei um vídeo há muito tempo, aqui no canal foi um vídeo bem legal, que eu peguei um arco e flecha, que inclusive era do Mário, que foi com nós no cinema, e eu peguei um arco e flecha emprestado dele pra me vestir de Katniss. E eu fiz várias fotos, foi bem legal. E, inclusive, gente, deixa eu mostrar uma coisa. Essa Katniss que tá ali na minha estante, a Nath que me deu. Ela trouxe de uma viagem que ela fez. E ela tem a Katniss de noiva e eu tenho a Katniss de tordo, que eu acho maravilhosa. Eu acho ela perfeita. Mas é que assim, gente, Jogos Vorazes é um marco tão grande na minha vida que assim, nada escapa. Nem meus 15 anos escaparam, tá? O meu vestido de 15 anos foi azul marinho. Já comentei essa história várias vezes aqui pra vocês. Eu entrei com a música Girl on Fire, da Alicia Keys, porque tem tudo a ver, né? Eu vou começar a ler, eu acho. E as minhas edições estão todas marcadas, porque eu emprestei muitos livros, sabe? Bah, deixa eu até mostrar o primeiro livro. Olha o caos que eu fiz isso aqui quem marcou foi eu, tá? Mas olha o estado dele, folha dobrada, sei lá, eu que edição essa aqui, olha aqui. Eu lembro que eu comprei na livraria física esses livros. Eu lembro que eu fui escolher o livro pra comprar, daí eu comprei um. Aí deu um tempinho, eu comprei o outro, sabe? Eu comprei, né? Eu ganhei dos meus pais, comprar, não comprei nada. Eu lembro que levou um tempinho pra ganhar todos, mas ganhei. E que loucura, a gente não lembrava que tem uma frase da Stephanie Meyer aqui. Que loucura. Nossa, gente, essa edição aqui pra mim eu guardo com muito carinho, porque é uma relíquia. Eu marquei que a Katniss falou que jamais queria ter filhos. Coitada, eu também não ia querer ter nessa situação. Eu marquei ela se oferecendo como tributo no lugar da Prim. E tem outra marcação aqui. Deve ser de outra vez que eu li, porque eu já reli 400 vezes esse livro, nessa edição aqui. Eu já reli também os Jogos Vorazes numa edição em inglês que eu comprei. Aqui eu marquei quando falam no Pita. Eu amo o Pita, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu amo o Pita. Eu marquei quando ela fala do Pita e do Dente de Leão, que é algo muito importante. Deve ter outras marcações aqui escondidas. Nossa, não passa 10 páginas sem ter uma marcação. Vou começar.
Tô passando pra dizer que eu comecei a ler Jogos Vorazes e já comecei o meu vlog também, acabei de gravar o comecinho, mas eu só li os 2 primeiros capítulos, tá? Não sei quanto tempo vai levar pra ler, porque eu acho que eu leio esse livro rápido. Só que como eu vou comentar, como eu vou falar, pode ser que leve uns diazinhos a mais, tá? E eu queria mostrar pra vocês também uma caixinha que chegou aqui agora da Globo Livros, porque eu sou parceira deles nesse ano e chegou o primeiro recebido do ano. Deixa eu mostrar tudo que veio na caixinha aqui pra vocês. Veio aqui uma garrafinha escrito Leio Logo Crio, que eu vou usar muito, que eu tava precisando de uma garrafinha. Veio também, que eu não sei o nome, mas pra colocar crachá, tá? E aqui é personalizado. Se eu for na Bienal, eu vou usar ele, tá? Eu vou usar ele. Esse aqui veio com a parceria da Globo Livros 2026. Veio uma canga também, personalizada, escrito Leio Logo Crio, né? Com a estampa. Eu achei muito bonita. Ai, eu adorei essa aqui. E veio também o meu livro escolhido do mês, que é publicado pela Alt, e vai ser também a minha próxima leitura depois que eu acabar de ler o que eu tô lendo. Ele se chama O Livro de Sangue e Rosas, tem vampiras, tá? É de autoria de Anne Summerlee e foi traduzido por Sofia Soter. Veio também com esse marcadorzinho aqui que eu vou usar, que diz assim atrás, ó: vou fazer com que infrinja os tratados e enlouqueça. Então irei embora... Forte, então irei embora e ela passará o resto da eternidade infeliz, morrendo de vontade de sentir o meu gosto de novo. Babado? Babado? Mas olha só essa ilustração aqui também, né? Não posso dizer mais nada. Eu não sei se eu falei, mas é sáfico, o que me deixa com ainda mais vontade de ler, então logo em seguida eu já vou começar. E eu também comecei a ler Herdeiras de Pedra e Ar ontem de noite, continuei hoje de manhã e passei da metade do livro. Eu tô agora na página 210 e é um livro que vai muito rápido. O livro tem múltiplos pontos de vistas, acompanhando vários personagens, e aqui realmente tem essa questão meio Avatar que eu tinha comentado, é a nação da terra, da água, do fogo, só que aqui a autora, que é Mar Freitas, vai por um outro lado, tá? Vai por um outro caminho, e uma das protagonistas aqui, que é a herdeira do ar, já começa o livro sendo sequestrada. O nome dela é Ruby Takahashi. Ela acaba sendo sequestrada, ela começa o livro sequestrada num dirigível, e pra fugir ela acaba saltando, pulando de lá, e sobrevive. Só que ela cai num território ali um pouco complicado, que é o território de Minéria, que é um lugar inimigo ali de domínio da Terra, onde ela vai conhecer a Cel. A Cel Steinbach, que assim, ó, ela é descrita como muito belíssima, tá? Ela é militar, então ela também tem um físico muito bonito, e logo no começo a Ruby já se apaixona ali por ela também, mas as coisas vão aos pouquinhos, tá? Porque agora não só o pai da Ruby tá atrás dela, o pessoal que sequestrou ela, mas também as pessoas mais poderosas de Minéria, então a Cel vai acabar escondendo ela, e a partir daí que a história vai começar. A gente vai acompanhar também outros pontos de vistas, né? Por exemplo, o ponto de vista do pai da Ruby e do tio dela, que é bastante pertinente pra gente poder entender o contexto. A gente vai acompanhar o ponto de vista de outras pessoas que estão ali com a Ruby também em Minéria, e também o ponto de vista da Mai, que foi quem sequestrou a Ruby. E eu tô com um pouco de dificuldade, assim, de lembrar os nomes dos personagens, porque eu fico muito confusa, é muito nome de lugar também. A gente já conheceu aqui todos os deuses, né, que deram origem aos lugares, e eu me esqueci completamente, gente. É muita informação, mas tem um glossário aqui atrás que volta e meia eu fico espiando pra dar uma relembrada. Aqui tem os 7 deuses de éter: Noto, que é o deus dos sonhos; Na, que é a deusa da terra e das florestas; Takruk, que é o deus das pedras e das montanhas; Valei, a deusa da chama; Violet, deus das sombras; Wata, que é a deusa da água; Zora, que é o deus do ar e do céu. E é isso aí, são esses aqui. E tem o oculto também, que é o deus dos deuses. Então tem a mitologia, que é bem explorada, tá? As relações dos personagens, o contexto de cada um deles é bem explorado também. Os capítulos são muito curtos. Eu até tô um pouco espantada, porque o livro se desenvolve muito mais do que eu achei que ia, tá? Porque é uma mitologia bastante rica. É muita coisa pra ser explorada. Poderes elementais, relações de personagens. Então eu achei que não ia fluir tão rápido, mas tá indo muito rápido, de uma forma muito interessante. Eu tô gostando de ler esse livro. Eu acho que rapidinho eu termino de ler também, porque eu quero saber quando chegam os refrescos. Oi, vlog! Tô chegando pra me despedir de vocês, tá? Porque um dia esse vlog vai ter que sair. Faz 200 anos que eu tô gravando. E eu terminei de ler Herdeiras de Pedra e Ar. Agora, assim, me pergunte aonde eu botei o livro, não sei. Eu terminei de ler sábado, hoje é segunda-feira, e hoje eu tô de feriado. Tô de feriadão hoje e amanhã. Então eu estou aproveitando pra terminar de ler o quê? Ele mesmo, Jogos Vorazes, ó, gente. Falta pouco pra acabar, eu pretendo acabar entre hoje e amanhã, porque eu tô gravando um vlog também. E se o vídeo sair essa semana também, é porque eu consegui acabar entre hoje e amanhã. Mas agora, sobre Herdeiras de Pedra e Ar, gente...
Que delícia de leitura que foi, tá? Mais pro final ali do livro, eu não consegui parar. E foi um livro que eu li muito rápido. O primeiro dia eu li, sei lá, 200 páginas em um dia. E depois, no outro dia que eu peguei pra ler, eu já terminei, tá? Então foi um livro que foi bem gostoso. É um livro de aventura também. Tem essa inspiração em Avatar, realmente. Mas tem um pouco a mais. Tem a questão dos sonhos ali, que é algo muito importante. Os deuses também, que eu tinha citado pra vocês, aparecem aqui no livro, tá? Cara, eu tô pensando onde é que eu enfiei esse livro. Não faço a menor ideia. Mas eu acho que essa é uma dica muito boa pra quem quer livros de fantasia nacionais, vale muito essa indicação. Tem trisal na história, gente, ninguém poderia me fazer saber disso, eu não sabia, não fazia ideia. E apesar de ser um livro com vários pontos de vista, aqui eu achei que deu certo. Aqui funcionou bastante pra mim, que às vezes eu fico assim, ai, gosto mais de um do que de outro, mas na verdade eu acho que tudo ornou muito bem, funcionou muito bem e eu gostei de todos, tá? Então, valeu muito a pena essa leitura pra mim. Eu tava procurando justamente isso, um livro que fosse de fantasia, que fosse mais rápido de ler, que fosse uma leitura mais tranquila, que me divertisse, e foi exatamente o que aconteceu aqui, tá? Então, eu recomendo bastante a leitura. E agora, gente, eu vou voltar lá pra baixo, porque eu preciso continuar a minha leitura de Jogos Vorazes e terminar esse vlog pra vocês, né? Quem sabe aí, se der bom o vlog, eu não leio outras séries mais antigas, tipo Divergente, né? Quem sabe? Tô pensando. Vocês me contam aí também se vocês querem, tá? Muito obrigada, então, pessoal, por terem assistido esse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem ele com os amigos de vocês e me indiquem livros aí nos comentários, tá? Se vocês puderem também, hypem esse vídeo e acompanhem o Crialité nas outras redes sociais, que os links estão aqui na descrição, tá? Um beijão e a gente se vê no próximo vídeo do Crialité. Tchau, tchau!